Temos já muito presente em nossas vidas fontes que comprovam a expansão e periculosidade do coronavírus. As notícias são, na sua grande maioria, alarmantes. Sim, muitas delas falsas, mas muitas verdadeiras. Na minha humilde opinião, nem mesmo as autoridades competentes sabem grandes coisas da real dimensão de tudo isso. Mas quero que não levem em conta a minha opinião. O fato é que, diante de tudo, o pânico tem aumentado e provavelmente, com toda razão, pois pessoas estão morrendo. Isso me faz lembrar de uma cena assustadora, maior que se encontra na Palavra de Deus. O livro de Êxodo, capítulo 7, verso 19 ao 21, diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Verso 25: Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Também Êxodo 5, Êxodo 8, versos 5 e 6 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Também, capítulo 8, verso 16 e 17, disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Também, capítulo 8, verso 24. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Capítulo 9 também, versículo de 8 a 10. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés as espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Também, Êxodo capítulo 9, verso 22. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra,
e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Também capítulo 10, versículo 12 a 15. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que, antes que destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verde algum sobre as árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Também, capítulo 10, verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. E não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Também, capítulo 12, verso 29 e 30. E aconteceu que à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Meus irmãos, nós estamos falando aqui, esse texto é referente às 10 pragas que o Senhor enviou sobre o Egito. Tinha como objetivo arrancar o seu povo que lá estava escravizado. Claro que o assunto aqui do texto que nós lemos é outro. Aqui o Senhor está arrancando o seu povo das mãos de seus opressores e usou seus métodos. Mas é importante que a gente fale dos métodos do Senhor. Nós devemos saber, nós precisamos saber que a ação de Deus, a ira de Deus é na sua totalidade por causa do pecado do homem, das ofensas que este homem comete contra o Senhor. E então, diante dos fatos que nós estamos vivendo, os homens se esquecem desta verdade. É importante que se lembre. O que gostaria de aproveitar deste texto para a nossa edificação? O povo de Deus no Egito, a gente precisa lembrar dessa história que nós acabamos de ver. Essa história é muito bonita. Nós precisamos saber que o povo de Deus no Egito viu situações catastróficas. É fácil a gente ver de longe toda essa questão, ler e achar bonita essa questão, onde a graça de Deus se manifestou, a vitória
que ele deu ao seu povo. É muito bonito da gente ver isso. Mas imagine estar no lugar do povo de Deus naquela situação. Vamos lembrar, um povo que estava escravizado por quase 400 anos e, de certa forma, não tinha o braço do Senhor como guia e proteção. Por isso se tornaram escravos. E eles viram todas estas pragas. Penso que muitos pensaram em seus corações: ora, nós seremos atingidos, nós seremos exterminados. Nós corremos o risco também. Amados, era assim de assustar tudo isso que nós lemos aqui. Imaginem você o choro dos egípcios devido à morte dos seus primogênitos, na 10ª praga que nós lemos. Creio que este choro e toda a tristeza e toda a calamidade foi observado pelo povo de Deus. Então, nesta hora, vem o pânico, vem desespero, vem fraqueza e vem falta de fé. Tudo isso passou dentro de seus lares e pessoalmente. Quando olhamos para aqueles fatos, nós lembramos de nós, na atualidade, do que nós estamos vivendo. O mal está aí. E a falta de fé pode estar também sobre nossas vidas. A pergunta que se faz é: qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer? São perguntas que talvez a gente não sabe responder, mas eu sei o que nós precisamos. Qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer? A resposta é crer. Crer que o Senhor continua fazendo e que o Senhor continua permitindo. Crer que o povo de Deus, independente da situação que nós estamos vivendo, continua em suas mãos, poderosas como sempre. Se a gente aproveitar o texto, nós lemos apenas em parte, mas eu gostaria de aproveitar mais alguns versículos com vocês. O capítulo 8, versículo 22 e 23, diz assim: e naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará isso. Capítulo 9 também, verso 4. Diz: e o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Também capítulo 9, verso 26, diz: somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Capítulo 10 também, verso 23, diz: não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Capítulo 12 também, verso 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Era uma ordem de Deus que se devia fazer com o sangue do cordeiro. Verso 13 também: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 23: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir.
Irmãos, a solução para, vamos dizer que para o mal maior na nossa história que nós lemos, para a morte, era o sangue daquele cordeiro que serviu para a continuidade da vida do povo de Israel. É claro que aquele sangue tem uma representação muito grande para nós nesse tempo. Era um símbolo para o nosso tempo, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembram que o grande problema é o pecado, que nós falamos disso no começo da nossa mensagem? O grande problema é o pecado, que o homem se esconde atrás e acha que é a China, que amanhã vai ser outra coisa, mas o grande problema é o pecado, e que nós estamos querendo se esconder atrás dele. Mas, como eu disse, o sangue deste cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De todas as formas possíveis o pecado tem se mostrado, cada vez em maior quantidade. Então nós não devemos esperar algo diferente. Nós precisamos lembrar que o Senhor está irado. O Senhor está irado, o cálice da ira de Deus está para transbordar. Mas a carta de 1 João capítulo 5, versículo 7, continua a dizer: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em todo tempo, Jesus Cristo continua sendo a solução. Em todo tempo, Jesus Cristo continua sendo a solução. Meus amados, nós temos sim uma situação difícil. E não vai parar. Vai uma, vai vir outra. Mas o Senhor Jesus continua sendo a solução. Devemos crer nele. Nós devemos esperar nele. Nós devemos ser obedientes a ele. Que nós ficássemos fiados nesta verdade. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque independente de tudo aquilo que nós temos visto, Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor está por trás de todas as coisas. O Senhor continua sendo o dono de todas as coisas, o Criador, o mantenedor de todas as coisas, e o Senhor vai fazer conforme lhe agrada. Nós assim te pedimos que o teu povo, neste tempo difícil, pudesse ter fé para continuar esperando em ti, sabendo que o Senhor protege, o Senhor continua protegendo sua igreja, mesmo fraquinha, mesmo com poucos membros, nós continuamos sendo protegidos, porque esta é a promessa do Senhor Jesus de que estaria com sua igreja até a consumação dos séculos. Por isso nós pedimos ao Senhor que estivesse nos confortando por meio da sua palavra, Senhor nosso Deus. Olha também por esse mundo afora que precisam de Cristo, Senhor nosso Deus. Abre seus olhos para que se arrependam dos seus pecados e para que creiam em Cristo, porque não há salvação fora de Cristo. E é no nome dele que nós dirigimos ao Senhor esta oração. Amém.